Ontem, no depoimento de 5 horas, um dos mais longos depoimentos da Lava Jato até agora, ao juiz Sérgio Moro, o ex-presidente Lula falou sobre o triplex, sobre a relação com Léo Pinheiro, sobre a relação com Renato Duque, sobre a relação com a OAS e sobre o triplex e se esse apartamento era mesmo destinado à família do ex-presidente. Primeiro, Lula falou sobre a relação dele com o Renato Duque. Renato Duque, ex-diretor da Petrobras, que na semana passada, em depoimento ao juiz Sérgio Moro, confirmou que recebeu orientações do presidente Lula em relação a contas no exterior. Vamos ouvir. O senhor ex-presidente esteve pessoalmente com o senhor Renato Duque alguma vez? Tive. O senhor ex-presidente pode descrever as circunstâncias? Eu tive uma vez no aeroporto de Congonhas, se não me falha a memória, porque tinha vários boatos no jornal de corrupção e de conta no exterior. Eu pedi para o Vacari, que eu não tinha amizade com o Duque, trazer o Duque para conversar. Isso foi aproximadamente quando? Não tenho ideia, doutor, não tenho ideia. Eu sei que foi numa gala em Congonhas e a pergunta que eu fiz para o Duque foi simples. Tem matéria nos jornais, tem denúncia de que você tem dinheiro no exterior, que está pegando da Petrobras, para ter no exterior. Você tem conta no exterior? Eu falei, não tenho. Eu falei, acabou. Você não tem, sabe? Não mentiu para mim, mentiu para ele mesmo. Bom, na verdade, essa parte eu acho que foi uma das em que ficou mais chato para o presidente, sinceramente. O cara é diretor da Petrobras, Renato Duque, né? Não é uma pessoa qualquer, diretor da Petrobras num cargo de altíssima responsabilidade, é uma indicação do PT, e aí ele diz, tem boato aí na imprensa, que nem sei se tinha boato nessa época exatamente, do que se tratava ou se era já informações mais consistentes, enfim. E ele diz, tem conta no exterior? O Renato Duque diz, não tenho. Então tá. Acabou. Então tá tudo bem. Não diz que não tem. E não procura se aprofundar mais do que isso. Olha, eu fico impressionada que tem tanta gente botando a mão no fogo pelo Lula e dizendo que não tem nada, não sei o quê. Eu acho cedo, tanto para absolver quanto para condenar. Tem que esperar esse processo correr. Não sejamos precipitados. Mas botar a mão no fogo e achar que uma resposta dessas é uma resposta satisfatória. Não tem nada, então tá, deixa assim. Sabendo-se que ele ocupava um cargo como esse e que ele mesmo disse para o Vacari conversar com o Renato Duque. Isso lá num outro pedaço do depoimento ele admite. Então, por que mandou o Vacari conversar com o Renato Duque? Tem muita coisa mal explicada nesse que no passo a passo do depoimento, por isso que eu disse que ele cai em contradição. Porque nesse passo a passo, respondendo às perguntas, primeiro, o ex-presidente Lula disse que essas indicações para cargos de direção da Petrobras não passaram por ele. Ele escolheu ali o primeiro escalão e depois as outras indicações ficaram por conta do órgão diretamente responsável, no caso, na época, o Ministério de Minas e Energia, que era a ministra Dilma Rousseff, a Casa Civil, que era José Dirceu, e ele disse que os partidos participaram. Bom, então, de acordo com o que ele falou ali para o juiz, os partidos indicaram e esses ministérios colocaram a direção lá. E ele nem sabia do que se tratava. E, em seguida, ele disse que também não sabia dos detalhes das relações entre Vacari e Renato Duque. Mas daí ele manda o Vacari levar o Renato Duque num aeroporto para perguntar para o Duque se ele tem ou não tem conta no exterior. Alguma coisa está errada aí. Então, ele sabia das relações entre Vacari e Duque e tem em Vacari e em Duque pessoas próximas, porque se ele aborda Duque dessa maneira, tu tem conta ou não tem no exterior? Me diz aí. Olha a maneira como ele fala. E aí o Duque diz que não tem a conta no exterior, então ele acha que está tudo bem. Essa historinha toda não casa. Ainda mais a gente que está aqui em Brasília e que sabe que os postos da Petrobras são muito importantes, são estratégicos. Quando a gente começa a história lá do início, a gente vê que é impossível que o presidente da República não soubesse como estava sendo montada a equipe da Petrobras naquele momento. Bom, em outro trecho do depoimento, o ex-presidente Lula nega que o triplex tenha sido destinado à família dele. Simplesmente a minha mulher resolveu comprar uma cota da cooperativa Bancop. O senhor acompanhou a senhora, sua esposa, nessa ocasião? Não.
O senhor, ela relatou ao senhor, ex-presidente, como ela teria feito essa aquisição? Ela me disse que comprou da cooperativa dos bancários uma cota de um apartamento. De um apartamento, uma unidade simples, nesse apartamento, nesse prédio em Guarujá? Deve ser a unidade simples que ela comprou. O senhor ex-presidente pode esclarecer se havia a intenção desde o início de adquirir um triplex no prédio, ao invés de uma unidade simples? Não havia no início e não havia no fim. Nunca houve a intenção de adquirir esse triplex? Nunca houve a intenção de adquirir o triplex. Em algum momento dessa relação com a Bancop e depois com a OAS, houve a manifestação de intenção de trocar esse apartamento simples por um apartamento triplex? Nunca. Na mesma localização dos autos, tem uma proposta de adesão sujeita à aprovação relativamente ao mesmo imóvel. Isso foi assinado pela senhora Marisa Letícia. Vou mostrar aqui ao senhor, se o senhor quiser dar uma olhadinha. De quando que é essa data aqui? Isso é de 1/4/2005. Consta nesse documento, não sei se o senhor chegou a verificar, uma rasura. O número 174, correspondente ao triplex, nesse mesmo edifício, foi rasurado. Em cima dele foi colocado o número 141. Isso foi objeto de um laudo pericial da Polícia Federal. Eu posso lhe mostrar o laudo aqui, se o senhor quiser dar uma olhada. Quem rasurou? Isso não está identificado. Eu também gostaria de identificar quem rasurou. A indagação que eu faço ao senhor ex-presidente é: o senhor tinha conhecimento dessa proposta e dessa rasura e saberia explicá-la? Não. Doutor Moro, eu tomei conhecimento desse apartamento em 2005 e fui tomar e voltar a discutir esse apartamento em 2013. Só isso. Certo. E sempre a referência era a unidade simples do apartamento? Sempre. Somente em 2013 é que eu fui ver o tal triplex. Antes de 2013, a senhora e sua esposa nunca mencionou dessa intenção Nunca mencionou. Também o ex-presidente Lula falou sobre a visita ao triplex com o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. Ora, afinal, se o presidente não tinha interesse no triplex, não era para ele, por que ele foi até o local com o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro? O que Lula falou ontem. Fiquei sabendo aqui do depoimento dos depoentes aqui, apenas em 2012, me parece, ou no final de 2011, por causa do meu câncer, a dona Marisa tinha autorizado a OAS vender o apartamento. Uhum. Isso eu vi aqui no depoimento, eu não sei de quem, mas eu vi isso aqui. É que a afirmação que a OAS Empreendimentos faz aqui nessa petição que fez ao Ministério Público, isso em 2011 ainda, que todos os apartamentos tinham sido vendidos. E o senhor afirma que... Então deve ter vendido o apartamento e tem que falar com a dona Marisa. Certo. Consta também nos autos, segundo o Ministério Público, a afirmação de que o imóvel triplex 1684A, antigo 174, nunca foi posto à venda pela OAS Empreendimentos ao público, desde 2009 até hoje. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Não. Sabe o motivo? Não. O senhor ex-presidente esteve em visita no apartamento triplex 164A, condomínio Solares? Tive em 2014. Quantas vezes o senhor esteve no local? Uma vez. O senhor pode me descrever as circunstâncias, o motivo dessa visita? Não, o Léo esteve, ele inclusive já disse aqui também, o Léo esteve lá no escritório dizendo que o apartamento tinha sido vendido e que ele tinha, acho que mais um apartamento dos normais e o triplex. Eu fui lá ver o apartamento. Fui lá ver o apartamento, coloquei 500 defeitos no apartamento, voltei e nunca mais conversei com o Léo sobre o apartamento. O senhor pode... o senhor se recorda quem foi junto ao senhor nessa visita? Minha mulher. Só. E quem estava presente da OAS? Não sei. Sei que estava o Léo. Léo Pinheiro estava. E qual foi o conteúdo da conversa dessa visita, senhor ex-presidente? O senhor se recorda? O conteúdo da conversa é que o Léo estava querendo vender um apartamento. Uhum. E o senhor sabe que, como todo e qualquer vendedor, sabe que quer vender de qualquer jeito. Não sei se o doutor já procurou alguma casa para comprar, para saber como é que o vendedor quer fazer. Mas eu nunca fui atendido pelo presidente da empresa, né? Pelo presidente da OAS levar o presidente da República lá como vendedor. Que corretor é isso? Não. E o presidente da OAS, que mexe com bilhões, né? Está num desespero para vender um triplex, um apartamento que é um condomínio de classe média,
Esse, como disse o Lula, para usar a expressão dele, um apartamento do Minha Casa Minha Vida empilhado, um em cima do outro, 3 um em cima do outro. Não é o caso, o edifício é de boa qualidade e tal, mas, enfim, não é um apartamento de 10, 15, 20 milhões de dólares, como existem imóveis em Manhattan. Não, um apartamento mais simples. Aí o dono se dá o trabalho de ir ao Guarujá, dono da empresa, não o dono do apartamento, para vender, e faz uma reforma de acordo com a orientação, segundo ele, de acordo com a orientação da dona Marisa, muda isso, muda aquilo, antes da pessoa comprar, sem ter só vou fazer para ver se assim eu consigo vender, desencalhar esse apartamento. Não faz sentido. Rosane e Carolina, vamos lá. Está muito claro que havia uma relação absolutamente próxima entre o ex-presidente Lula, o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, que o presidente Lula foi lá, teve essa conversa com o Léo Pinheiro no triplex, as fotos demonstram isso. Há uma relação de troca aí muito clara e há uma acusação de Renato Duque e do próprio Léo Pinheiro em relação a isso. O Léo Pinheiro conta detalhes de como esse apartamento estava sendo reformado para servir à família do ex-presidente. Resta saber como o Ministério Público Federal vai provar isso, prova mesmo, para resultar numa condenação como quer o Ministério Público Federal contra o ex-presidente Lula. Agora vamos refrescar a memória dos nossos ouvintes e as nossas também, porque em 6 dias muita coisa acontece. E há exatos 6 dias, Renato Duque dizia exatamente isso ao juiz Sérgio Moro. Então, eu fiquei surpreendido porque naquela hora... Ex-diretor da Petrobras se encontra com o presidente Lula. Presidente Lula, e Vacari, ficou claro para mim que o nível de informação, ele conhecia tudo. E falando esse tipo de coisa na frente do Vacari. E na minha frente, poxa, ele está comandando tudo. O Vacari realmente era um braço que atuava para o Lula. Né? Aí teve um segundo encontro, que da mesma maneira ele fez perguntas sobre sondas, porque não estava recebendo até então, em 2013. Eu tive, após a saída da Petrobras, 3 encontros com o Lula. Um em 2012, um em 2013 e o último em 2014. Nesse encontro de 2012, para mim ficou muito evidente, fiquei surpreendido com o conhecimento que ele tinha sobre esse projeto de sondas. Nesse trecho ele fala sobre as sondas que a Petrobras, o contrato das sondas que a Petrobras manteve, e que a partir daí seria cobrada a propina para o Partido dos Trabalhadores. E Renato Duque disse que Renato Duque afirmou, Lula comandava e tinha como braço principal o João Vacari Neto, ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores. Observe, então, Escola, que os encontros, as reuniões, Lula não tem como negar. Tá claro, ele estava muito bem orientado pela sua equipe de advogados, uma equipe de primeira linha de advogados, como não poderia deixar de ser. E ele, então, os encontros, o encontro com o Duque, com o Léo Pinheiro, os encontros ele não tem como negar. Então, ele confirma com o juiz Sérgio Moro, ele esteve nessa reunião. O que falar dessa reunião? Aí ele não vai adiante, principalmente dentro desses relatos de Duque e de Léo Pinheiro a respeito das negociações que se falava. Mas ele disse que ele teve essa reunião com o Duque nesse hangar e que cobrou do Duque, afinal de contas, se ele não tinha ou não contas no exterior. E que ele pediu para o Vacari levar o Duque porque ele não tinha o telefone do Duque. Ora, gente, um presidente ou um ex-presidente da República, não é o fato dele não ter o telefone, né? Basta pedir a uma secretária, um assessor, um assistente, que o telefone se materializa. Então ele montou uma historinha para confirmar algumas reuniões que ele não tem como negar, porque é fato, existem essas provas.